No batuque do tambor, no brilho do boi do Maranhão, a festa não tem fim, só boi bumbum. Conexão Cultural. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cultural. Hoje com duas figuras irreverentes, muito engraçada, muito divertida. Meus amigos aqui, o Yuri e o Igor, sejam bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja a hora que eles tiverem vindo esse episódio. Como vai a vida de vocês? Eita! Tudo! Boa tarde pra França, né? Bom dia pra China. Boa noite pra Portugal, Brasil. Se preparem pra sorrir, gente, porque onde eles você são estiver muito assistindo. divertidos. Se preparem. E é isso, a gente tá bem, se preparando pra temporada Diretamente da Madre Deus. Sim, tivemos um hiato, mas daqui a pouco a gente vai ter esse comeback. É porque todo artista famoso tem o hiato, né? O nosso é a cada 2 semanas um hiato. Mas é sobre isso. Depois vem as pra paroxia. A agenda de vocês também é muito complicada, né? Vocês fazem de tudo um pouco. A vida de vocês é muito volátil, é muito maluca. Eu fico acompanhando vocês. É a todo momento que a gente tem que estar no auge, a gente não consegue porque a gente tem que estar no ensaio, a gente tem que estar numa apresentação e é babado. Na verdade, a nossa agenda ela só descansa mesmo, tipo, julho. Que aí tem um grande férias. hiato, entendeu? Até as escolas e os blocos decidirem os temas. O mês sabático pro carnaval. Aí é que a gente consegue fazer as coisas. Porque nesse primeiro semestre, a gente é assim, ó. Faz itinerante, a gente convida, a gente vai. E aí, esse ano a gente nem conseguiu fazer direito, finalizar o carnaval, porque terminou o carnaval, já emendou com São João e a gente acabou que não conseguiu. Mas não, fiquem tristes, a gente tá. Chegou a justificativa na mesa, a gente vai fazer aquele episódio. Então, isso aí tá sendo uma explicação pros seguidores de vocês, né? A gente tá só esperando a Que as cobranças lá, cadê o Buba meu cast? Buba meu cast? E eu pensava que esse lance de fazer análise era uma coisa tipo assim, essas bichas não sabem nem o que elas estão falando. Mas o povo leva a sério. E aí, tu não vai falar do meu bloco. E aí, o que tu tá achando do meu bloco? Eu bem sei disso. E eu fico, leva a sério. Eu fiquei em pânico, mas tudo bem. A gente brinca, eles levam bem a sério. Eu fiz a revistinha, né, digital esse ano. Eu botei lá, inclusive, foi capa da revista. Boa tarde. Pra quem não sabe, a primeira revista, ele era capa da revista. Eu fiquei em pânico, mas tudo bem. Gostei muito da foto dele. E assim, porque é muito complicado no carnaval, você... Assim, eu senti isso. De você pegar alguém pra fazer uma capa, uma imagem legal, porque as pessoas desfilam ali, mas assim, é um momento de alegria. Dificilmente tu vai achar uma foto que seja atraente pra você. Eu tive essa dificuldade. Sim. Tive essa dificuldade. E é difícil a gente encontrar revistas hoje em dia que fazem esse tipo de postagem, né? Eu achei Isso. muito interessante porque foi um conteúdo muito rico, adorei. Sim, aí já entrei no São João, fiz com o do Boi de Morros, contando a história do Boi de Morros. Em breve, em primeira mão pra vocês, né? Vou contar a história do Boi de Nina Rodrigues. Tá. Amo. Beijo com Cita. Então, como começou a vida de vocês na cultura? Lá na Madre Deus, pequenininho, como começou essa história toda? Como vocês foram introduzidos dentro da cultura? Quem trouxe vocês? Quem levou vocês? Quem empurrou vocês pra isso? Olha, babado, porque eu comecei lá com meus 4 anos de idade. Ixi, muito novo. 4 anos de idade. E aí a gente ali, nascido e criado ali na região da Madre Deus Goiabal, a gente saía de casa, corria pra assistir o ensaio do Encanto da Ilha. O boi da finada Carla, Cristina. né? Carla, isso. E aí a gente ia pra lá assistir os ensaios e lá a gente aprendeu a dançar. Foi todo o nosso movimento. Nosso primeiro contato foi ali, lá no Encanto da Ilha. E aí de lá a gente parte pra Barriquinha. A gente tem uma história no Barriquinha, 10 anos de Barriquinha. Tu foi quanto tempo lá? Eu só fiquei 6. Sempre juntos, sempre vocês Sempre juntos. A gente entrou juntos, mas ele saiu primeiro, né? Porque cresceu um pouquinho mais. Não, é porque na verdade eu sou a Luciana do Ruge, né? Entendeu? Não tava mais me cabendo no grupo. Eu disse tchau, um abraço. Saí, fiz a Viu Luciana. que tu não era mais bem quisto lá no ambiente? Não, até que queria, só que eu queria, sabe? Eu queria uma coisa maior. Tu viu que o espaço ficou pequeno demais pra ti, pra tua uma coisa grandiosidade. muito turma da Xuxa, uma coisa muito... E eu, não, sou Já Ruge. adolescente, já... Fui tentar carreira solo, mas não consegui. Pronto. Não deu certo. Não deu certo. Tive um hiato de 4 anos, ficando ali de produção. Sempre um hiato na vida de vocês, né? Ai, sempre. Mas eu ainda não tive esse da temporada junina, porque eu saí desde os 4 anos na atividade, ó. Lugar do 220, saí do Barriquinha, 2011, acho que foi meu último ano no Barriquinha. 2012, dancei no Novilho Branco de Fernanda e Garcês, beijo lá da Liberdade, Monte Castelo. Depois, em 2013, entrei no Barrica, fiquei 10 anos no Barrica também e hoje estou no Perilampo. Vai ficar 10 anos e também vai sair. Porque Inclusive, tá eu vou... percebendo, Sim, né? 10 sim. anos, é o ciclo. Não, porque era 10 anos, 10 anos. Aí foi 10 anos, mais Vocês um ficaram de 10 anos e 10 anos nessa brincadeira só pra entender. Eu sim. Ele. 10 anos de Caracas. Barriquinha, 1 ano de Novilho Branco, 10 anos de Barrica e agora 2 de Pirilampo. E já quebrou
Mas aí, ó, tem que seguir. Ah, tá certo. O meu, menino, pior que recentemente eu tava conversando com a mamãe, né? E aí eu descobri, menino, olha que loucura. Eu descobri que vovó é de Pindaré. Então, tipo, uma referência muito grande de Baixada. Sim. E meu avô, pai da minha Coxinho, mãe... né? E vovô é de Guimarães. Então eu disse, mamãe, não tinha como dar errado. Um É. boi de matraca, ou um é boi de Pindaré, o outro é boi de Zabumba. de Zabumba. E aí, assim, mamãe era uma pessoa que ela levava muita gente. Muita gente. Então, tipo. Ela é bem cultural. Ela não dança, ela não toca, ela aborda. Mas assim, Seprama, Arraial, tal. Ela arrastava a gente. Batizado, não sei de quem, lá pela Madre Deus, levava a gente. E ela fazia uma mochilinha, enchia de lanches e a gente ia comendo as Mercedes. A gente chegava às Apanhou 6. pra gente. Foi. A gente chegava às 6, saía 2 da manhã. Então, tipo assim, antes da gente começar a dançar, a gente ia muito pra assistir. E aí a gente começava dançando ali com a galera, vem dançar com boi e tal. E aí quando a gente começa, na época ali, nos anos 90, 97, 98, não, 99, né? Porque tem de 97, 2000. 99, 2000. A gente começa a ter um pouco mais de independência na época e ia pra outra rua olhar o ensaio do boi. E aí a gente entra no Barriquinha porque uma vizinha de frente tinha um irmão. Ela dançava no barrico e o irmão dançava no Barriquinha. Aí ela levou a gente, aí foi essa trajetória toda, né? E quem ia entrar era só ele, porque eu era muito Muito pequeno. muito, No Barriquinha ou no Barrica? No Barriquinha. Eu era muito pequenininho, e aí só ele ia entrar. E aí eu fui, mas eu não ia fazer o teste. E aí tava tendo o teste lá e eu fiquei dançando uma parte, assim. Aí foi que tio Madeira, tia das Dores me chamaram. Tia Lucinha, minha mulher. Tia Lucinha. Tia Lucinha, aí ligaram lá pra casa, ó, os dois ficaram. Aí começou. E aí, a gente já começou podre, né? Ela de vaqueiro, que era um personagem que nunca tinha tido. Foi. Eu, desde sempre, frente, né? Vai ter que me engolir desde sempre. Não, na a tua que galáxia era de Luciana Andrômeda. Araújo, né? Semana passada. Frente, era a galáxia de Andrômeda. Bem louca, né? E aí, tudo bem. Aí eu dancei até os 12 anos. Aí ela continuou, tal. Aí, em 2010, tentei entrar no Barrica. Barrada. Muito magrinha, muito novinha. Nossa, a senhora me foi barrada. Ai, eu também fui. Também fui. Aí, 2000... Tá falando uma pessoa, quer dizer, bicha, ela passou e eu não passei. Ai, mas quase. Fiquei triste. Então se aí tivesse no- uma coisa de revolta, um ranço, ainda nem... Ai, não, eu fiquei com pena, na verdade. Porque ela passou só 2 anos, ela saiu e eu fiquei o resto. Ah, então Aí, 2000 veio a reviravolta, foi né? o plot, Depois né? continuei contando off, eu não tô E vendo. aí... Aí, 2011, eu volto pros palcos mesmo. Aí, dancei de 2011 até 2022 lá. E aí... Ali na pós-temporada, fui no Axixá, dancei um pouquinho lá. Queria ficar por lá, só que aí apareceu um convite, né? O Tamarineiro tava sem coreógrafo e a Paloma, que dançava comigo no Barrica, fazia de vez em quando umas apresentações lá no Tamarineiro. E aí ela me ligou, amigo, ó, estão precisando de coreógrafo e tal. E eu moro na cidade olímpica. E a sede, assim, o Boi é de Ribamar, mas ele tá mais sediado na cidade Eu operária. jurava que tu morava ainda na Madre de Deus pro lado de lá. Que nada, mano, me botou de fora pra casa. Fora de casa. expulsou? 2015, não. Tu não é bicha? Tu tem filho? Vai-te embora. Viu que tu tem filho? 2. Um zoizinho barrigudinho. De um barrigudinho. Menino, Ela te expulsou de casa porque tu teve um filho. Não, o que foi que frustrou ela? Não, Peraí. amiga, na verdade. O que Não, frustrou ela? Gente, Tu- é zoeira. Foi. Zoeira. Não, mamãe me ama, meus filhos. O lance foi assim, a família foi crescendo. A casa de mamãe, quem conhece a casa de mamãe, é uma casa... Na verdade, as casas da Madre Deus são casas muito pequenas. Sim. É um amontoado de casa ali, são casas minúsculas. E aí a família tava ficando grande e a gente precisou sair. Só zoeira mesmo, só pra dar engajamento. Mas eu acompanho vocês. Existe mesmo esse bem querer mais de um filho do que do outro? Que eu Sim, fico... meu Deus. Pra te ver como eu acompanho. Tem. Menina, Eu vi assim, que o filho foi, deu um celular e não ficou tão feliz o negócio. Ela aí, olhou assim, ó. Aí ia chamar pra sair, pra curtir tudo, aí não... menina não quis. Mas Quase se fosse eu o outro apanho filho... depois daqueles stories. Foi mesmo? Foi. Mas é porque os populares Fica falando de abordam mim, ela. Fica falando de mim na internet. É por isso que fulano e ciclano vem aqui na porta, querem me bater. É porque tem isso. É mesmo? Tem. O povo olha ela na rua, ô, porque tu não agradiu. Eu penso que é zoeira, mas ela leva a sério. A vizinha chegou e disse assim: olha, lá vai ela com o filho favorito dela. O quê? Meu filho favorito? Que meu filho favorito? Ela disse: pois é, porque o outro deu celular. E eu disse: meu É, mas Deus. como as
pessoas sabem? É, e a gente pensa que nunca vai. Aham, não vai dar em Ninguém vai nada. Não vai dar em ninguém vai- nada, não vai dar em nada. Só que 200 seguidores. Uma só. vez ela quase infarta, ela no centro, sozinha, indo pagar as contas dela, da máquina de lavar que ela tinha comprado. E chegou um seguidor, assim, do nada, e pegou ela pelo braço assim, ei, não é tu que é a mãe da Incansável e da Creuza? Ela deu um pulo assim, ó, eu não! E saiu correndo, pensando que era. Que ia roubar ela. Ou então que era a vida que ia dar ali nela pra dar ali na gente. Que, né? Mas Aí- não, aí eu saí de casa mesmo porque a família foi ficando grande e tal. E aí. Aí eu moro na cidade olímpica e o boi ali perto da cidade operária. Eu falei, não, cidade operária, São Francisco, não, vou ficar por aqui. Eu tô marineira da cidade operária. Hoje ele tá sediado ali na cidade operária. Ele Ah, nasce tá, em ele- Ribamar, em mas Ribamar, os sim, donos por moram ali isso. na cidade operária. O ateliê é na cidade operária, então fica mais próximo. Entendi. Agora E aí eu tô lá até agora, né? O povo tá doido pra me levar pra Sileninha. eu vejo assim que veio. vocês têm um chamego com boi de sonho, Sim. né? Vocês estão sempre ali. Menino, é porque é um sonho sonhado junto, aí é babado. Na verdade, a gente conheceu assim, a gente conhecia o boi e tal, e aí, na nossa primeira temporada. Foi já na do primeira Bumba, temporada do Bumba. a gente tinha um outro podcast. Aí na primeira temporada do Bumba, a gente convidou ela, porque eu falei, bicha, olha, me contaram tal, que ela teve um sonho mesmo, que o nome Boi de Sonhos é por causa de um sonho. Só que era a única informação que eu tinha, que era sonho porque era um sonho. Aí ela foi pra lá, contou a história do boi toda, assim, a gente ficou impactado, e desde ali. A gente se encontrava nos arraiais, beijo, abraço, fica ali atrás. E aí, um dia a gente percebeu a música. Prontas pra festa. E a gente percebeu que tinha uma coreografia babado. E aí, pronto, todo lugar que a gente ia, prontas pra festa. E eu encontrava ela na rua, aí fazia a coreografia. Aí não sei quem olhava a gente na rua, faz a coreografia. Aí depois o pessoal assim, por que vocês não dançam lá? Eu disse, gente, mas porque a gente já tem outros grupos e tal. Tem questão de contrato e tal, porque a gente é artista. Né? Mas essa coreografia, ela realmente ela é interessante. Ela... Demais! Sim. E aí, tanto que hoje ela de vez em quando fala assim, meu Deus, eu não consigo mais nem mexer na música, porque o povo só espera essa música. E aí eu disse, gente, que loucura. E aí o Boi também já foi fazendo uma progressão bacana de indumentária e tal. Ganhou 2 anos, 3 anos, acho que melhor indumentária lá no Prêmio Chico Catirina. E aí o povo associa muito a gente. Eu já falei pra ela que eu vou dançar lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Um dia, Só né? separa Um aquela minha dia. roupa que eu te pedi. Eu disse pra ela que nessa pós-temporada, quem sabe? Porque o Boi tá fazendo 30 anos, né? É. Aí eu disse, quem sabe? É uma boa data pra começar. Eles estão querendo, eu tô sentindo na internet, eu acompanho o Boi de Sonhos, inclusive um abraço pra galera do Boi de Sonhos, que eles estão querendo colocar a música do Tchererê pra ver se Sim. pega, então a gente sente assim que eles estão Que eu tentando. vou fazer um tchererê esse ano ainda. Vou. O que é que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo esse Tchererê? Vai. Menina, essa música eu acho que já é um comeback. Já, Ela já. tava no Sim, repertório, sim. saiu, voltou. Então, eu acho que dá Vaqueiro sem bom. vergonha, né? Eles estão É o querendo nome criar uma da trend aí música. com ela, vocês acham que vai dar Eu certo? acho que dá certo. Eu acho também. Valadão aí Só tá no chamar, pois é, só auge. chamar que a gente vai também fazer o tchererê babado. Isso, o Thiago tá bombando aí, capa lá do Maria de Pois é, Encontros, nossa, inclusive. Mas enfim. É o ponto dele que eu quero dançar, inclusive. Sim. Ele já sabe que eu disse pra ele. Cara, roupa de vida, já falei. Ui. E aí lá é no isso. Pirilampo, me conta como é que tá, inclusive eles vão ser convidados da gente aqui, eles estarão aqui na quarta-feira que vem. Gato, vem. Claro. Pô, amigo, assim, meu negócio com o Pirilampo também é algo antigo. E toda criança que saía no barriquinha perguntava, quando tu quer ir pra que boi? Eu quero ir pro barrica, Aí me perguntava e dizia, eu quero ir pro Pirilampo. Era o único diferente, assim. Aí eu sempre tive essa vontade de ir, mas pela distância de ser na Coab, eu tá no centro, e ainda menor de idade, acabei que não fui. Aí entrei no Barrica, como era perto de casa, passei esses 10 anos por lá, saí do Barrica, eu disse, um dia eu saio do Barrica, vou dançar no Pirilampo. Aí deu certo, fui ano passado, fui muito bem recebido, passei a temporada toda lá, mas tava trabalhando à noite, acabava que eu quase não ia. Esse ano eu tô de férias em junho e eu vou dançar em todos os arraiais. Pois é, Até na Rua de Vida. Até na Rua de Vida. Tô lá até hoje, tá dando Quem é certo. Vida, gente? Vida, pra quem não conhece, é porque assim, a gente começou com coisa e coisinha. Entendeu? Só que aí, gente, todo mundo hoje fala coisa e coisinha. Aí, o que acontece? Os relacionamentos, um chama o outro de vida. Vida, oi, vida. E a gente começou com Luziane essa loucura de tu viu vida? Aí ela, qual vida? Vida 1 ou vida 2? Aí começou, trocou coisinha por vida. Então, vida pode ser alguém, mas Como pode pode não ser ser ninguém. E fica aí, se tu acha que é tu, talvez seja. Se tu não acha, é você. É isso. É Então não sobre. tem, entendeu? É uma rua das flores.
É vida. Que é Rua das Flores, gente. Rua das É um Flores é uma arraial, rua tem que tem no Anil. Não, ela existe, tá? Beleza. Eu pensei que era alguma gíria, alguma coisa. Não, E aí é é um arraial que acontece em julho, que a comunidade da rua se junta, tal, paga os cachês dos bois. Só que assim, como é uma rua muito estreita, os bois grandes vão. Só que os elite, né, eles não... Ai, vou dançar na rua? Não vou. E aí, assim, é um dos melhores arraiais, assim, de calor humano. Só que aí muita gente não vai, porque É uma rua estreita. Mas É só que como se fosse um super itinerante. É. Um grande isso. encontro ali da galera e tal. E é massa lá, então, tipo, Uma energia muito dancei legal. lá quase todos os anos do Barrica e muita gente não ia porque, não tem espaço pra dançar. Hoje E aí é era onde? babado. No Rosa das Flores, não vou. E é Aí que eu maravilhoso, É babado. maravilhoso. É ali perto do Botafogo do Anil, daquele clube Botafogo do Anil. Sim, é ali sim. perto. Acho que eu já sei onde é. Perto de uma igreja assim entrando, né? Sim, Eu acho que- babado lá. pegando esse gancho aí de vida, das gírias e tal, enfim. Quem é Creuza? Menina, Creuza sou eu. Na verdade, hoje em dia, né, o pessoal da mediunidade já tá achando que Creuza já é uma entidade. Uma entidade, é? mesmo. Passada. É sério, porque eu recebi uma amiga que ela disse assim, amigo, ela mandou um vídeo do Jorge Lafon, que era a Vera Verão. E ele conta que, na verdade, a Vera Verão era uma entidade que ele recebia. Sério E aí- mesmo? Sério, tem Sabia no não. YouTube, tem no Instagram, ele contando numa entrevista que a Vera Verão era uma entidade. Claro que o nome da entidade não era Vera Verão, ele só fez uma alteração, mas que ele recebia aquela entidade mesmo. Aí minha amiga chegou e jogou essa incógnita em mim. Amigo, será que Creuza não é uma entidade? Eu não sei, amigo. Só sei te dizer que quando eu bebo, ela vem e é horrível. Porque ela é sincera. É uma persona minha que ela... Uma personalidade tua então. É que ela fala verdades, entendeu? E assim, da onde veio esse nome? A gente tava numa viagem do Barrica. E aí meu amigo Bruno Braga tava brincando de mímica. Minha amiga Tássica. Uma menina assim muito ingênua. E aí ele pegou e soprou no ouvido dela. Olha, o nome do filme é O Novilho Perdido de Creuza. O filme não existe, mas Tássica ficou lá. Fazendo. E aí eu, Tássica, Minotouro, tal, cavalo de Troia, que diabo é isso? E ela, gente, pelo amor de Deus. Quando ela falou assim, gente, pelo amor de Deus, gente, o negócio é sério. Que filme é esse? E nada, ninguém sabia, acabou o tempo. Qual é o nome do filme, Tássica? O Novilho Perdido de Creuza. Cara, todo mundo caiu na risada, ela ficou chateadérrima, se sentou na poltrona dela. A bichinha foi e feita de desde besta. então a gente ficou zoando ela. E aí, aquela história. Eu sempre muito aparecido, Zé Pereira não me aguentava mais, porque eu me espalhava na... Te sossega, povo. Eita, mas a Creuza, aí começou por me chamar de Creuza. Creuza. Porque o que acontece, Zé Pereira acabou com todos os grupos de WhatsApp. E aí eu peguei, tinha um grupo lá de 78, eu acho, 1978. E aí eu Que disse, tu não gente, fazia parte. Não fazia parte. E aí eu disse, gente, bora mudar o nome do grupo, porque aí ele não vai ter mais a posse do grupo e aí a gente vai. E aí primeiro tentar, botei boi pirilampo, não, nada a ver, botei o nome de boi de companhia aí, não, Creuza, bora fazer o seguinte, é boi de Creuza. Aí como eu troquei o nome do boi, aí pronto, aí mesmo que começaram a me chamar de Aí, Creuza, Creuza. porque eu que troquei o nome do boi, eu que sou Creuza. E aí pronto. E aí Creuza veio daí. É babado. História, né? Rapaz, eu acho vocês muito divertidos. Muito, muito, muito mesmo. Não à toa eu trouxe vocês aqui, né? Para as pessoas conhecerem, vocês conhecerem essa irreverência. E aí, recentemente, né? Ano passado, na verdade, eu vi que vocês fizeram parte dos eventos da Tainara Ogê. Sim. Como foi isso? Como isso aconteceu? Conta um pouquinho dessas histórias aí pra gente. O que Começou com aconteceu de ela. diferente, de inusitado? Que vocês têm cara de que tudo de inusitado acontece com vocês. É loucura. É babado. Amigo, a nossa história com o São João da Tai, ela começou na primeira vez que eu fui sozinho. Me convidaram, e aí eu fui pra Carpes lá, muito emocionado. Meu Deus, é um sonho, tá lá, beleza. Aí foi, aí no ano seguinte a gente veio com o Buma Meu Cast. E aí a gente tava muito no auge, a galera comentando, falando. E aí acabou Bem que veio- hypado, né? É, e aí acabou que veio o convite. Aí a gente foi pro primeiro ano do Buma Meu Cast, a gente foi. Foi do São Luís Shopping, né? Foi do São Luís Shopping. Foi do São Luís Shopping. Aí foi bem legal. Pra mim, no dia foi um caos, assim, porque eu tava trabalhando numa empresa, a empresa não queria me liberar, não queria me dar folga, eu pedi demissão pra mim ir pro São João da Pra poder Tai. ir. Foi pedir demissão, é uma história que quase ninguém sabe. Mas eu pedi demissão pra poder ir pro São João da Tai. Na verdade,
Eu pedi um dia depois a demissão, porque foi um babado. Aí, enfim, aí no ano seguinte... Tá vendo como tem histórias? Eu sabia que tinha as histórias por aí. Foi, eu pedi desligamento da empresa por conta do São João da Thay, porque foi uma babada. Tudo pela arte, tá certo. Pelos sonhos, tu quer realizar seus sonhos. Diz que eu me dava folga. Já tava combinado. Já tava combinado a folga várias semanas, porque eles mandaram o convite. Porque mandaram o convite pra gente, acho que um mês antes, porque a gente foi no esquenta do São João da Thay, a gente foi no lançamento da loja. A gente foi em todos os eventos. Eu vi que vocês estavam. Eu tava acompanhando, vocês estavam bem. A gente tava em todos os eventos. E aí, no dia do evento mesmo, que eu falei assim, ó, minha folga, marca tudo certo pra amanhã, né? Minha folga. Aí, não tá. Mas como não? Não tá, porque todo mundo aqui sabe que tu quer folga pra ir pro São João da Thay. Poxa, sim, daí. Não é um segredo, eu sempre deixei muito claro. Tu quer o que eu te leve? Aí ela... poderia... Não, gata, não dá, não tem como. O convite foi só pra 2 pessoas. Aí meu irmão, a gente que faz o projeto, não tem como. Aí tudo bem, aí não vai folgar, aí eu fui trabalhar nesse dia. Foi uma coisa de vingança então, né? Amigo, e nesse dia tinha a feijoada, porque assim, é toda uma programação, Sim. né? Aí tinha a feijoada de manhã, de já look pra essas coisas, né? Porque são dias diferentes. Tinha Cartão a feijoada. Passa lá 500 vezes. Várias. Tinha a feijoada de dia, aí a festa era à noite. Eu tinha me arrumado todo pra esse dia, porque eu tinha que buscar o look no ateliê, eu tinha que arrumar algumas peças do look ainda que não tava pronto, e aí eu ia pra feijoada, voltava pra ir no centro pra terminar o... Menina, eu sei que nesse dia a gente chegou no São João da Thay, era 7 horas, a gente chegou 9 e pouca, quase 10. Já tinha passado pelo... A gente chegou na hora do show de Ivete. Foi. E aí, eu não consegui, eles não me liberaram. Aí eu fui trabalhar, cheguei lá, eu não conseguia fazer nada, eu só chorava. E aí não... De emoção, de raiva? De raiva, porque eu tava lá na empresa. Isso foi durante o processo? No dia. E aí eu preciso ir embora. Aí não, tu não vai. Aí tem que fazer uma externa, aí se eu não vou fazer externa, vou ficar hoje aqui. E aí foi um babado. Aí, então eu vou fazer externa, tu fica aí. Eu disse, tá. Aí eu chamei o menino do RH, eu disse, vem cá, o que acontece se eu for embora? Tu tem que assinar uma advertência, depois estragar a advertência que eu assino agora, eu vou embora. Aí não é assim, tem que ser quando a coordenadora voltar e tal. Eu disse, então beleza, então eu vou embora, tchau. Eu fui pra casa, chorando pencas. Aí a cabeça começou logo a doer. Aí a feijoada que era 11 horas, de 11 até 4 horas, eu cheguei lá 2h40. Mas eu fui. Eu tô aflito aqui por ti, que eu tô imaginando a situação. Eu tô aqui, foi horrível. Tô vendo a hora passando e ele... motomami gritando. Era muita moto. E aí eu consegui ir no centro, cheguei em casa quase 7 horas da noite pra poder começar a fazer o look. Que era um casumbá, então eu tinha que botar todo um bordado atrás, muito galã, muita coisa. E aí foi que eu consegui terminar lá por volta de 9 horas da noite. Foi quando a gente pegou a Uber e foi embora pro São João da Thay. Resumindo, eu quase não consegui curtir. A gente tinha acesso ao VIP do VIP do VIP, que a gente só foi descobrir que a gente tinha acesso a esse VIP do VIP 3 horas da manhã. Muita chuva, foi babado. Aí o do ano passado foi mais tranquilo, né? Do ano passado foram 2 dias de festa, a gente conseguiu preparar looks, inclusive a gente tem aqui... Essa jaquetinha a gente foi com essas jaquetinhas pra lá. Eu gosto porque vocês trazem essa coisa da regionalidade, a característica de vocês. Sim, a gente foi... No primeiro dia a gente foi com essa jaquetinha e no segundo dia a gente foi de Boi de Sonhos. Que a gente levou o cocazinho. Das minas itinerantes. Foi, aí... Foi o delírio. Foi babado. Aí essa é a nossa história com São João da Thay. Que divertido, que legal. É babado. E lá, como é lidar com aquelas pessoas, as celebridades, as pessoas que aí todo mundo sonha em chegar perto e de repente vocês estavam lá naquele ambiente. É uma coisa assim muito doida, porque num dia a gente tá assistindo eles pela TV, que vai muito ex-BBB, né? A gente tá assistindo pela TV e do nada o cara tá lá do teu lado, brincando contigo, dançando contigo. Então, assim, tem muitos influenciadores que são muito acessíveis, de brincar, de falar, de conversar, de fazer stories contigo. Mas tem uns que são mais tem algum antipático? Tem alguns que são... Tem. Inclusive tem uns hypadão mesmo aí que estouraram fazendo trend, que olha assim pra gente como é babado. Não, e o pior é que assim, ela conhece mais, né? Que eu não sou muito. A galera. Grava mais stories, não sei o quê. Só que minha rotina não tem como. Hoje eu consegui gravar um queimado. Deixa eu ver. O que eu tinha era um queimado. E eu gravei o queimado. Como é que tu gravou esse queimado? Amigo, bateu o horário, eu entrei na sala, cadê as crianças? Não estão. Aí eu abri a janela, tava tudo jogando queimado do lado e falei, olha, gente, eles ainda sabem brincar. Olha, um assunto. Olha, um assunto. E aí foi. E aí, assim, eu não conheço quase ninguém. E quando a gente chegava lá nos eventos, ele ficava, meu Deus, não sei quem.
Meu Deus, não sei quem. E tu, você sabe Tira uma quem foto. era? Eu disse, quem, amigo? Quem? Raíssa? Não, bicha. Dayara? Não, bicha. Quem, mana? Naira? A Yasmin. Não sei. Yasmin, eu que Yasmin? Eu que A Yasmin? bicha! Que bicha? A Yasmin! Eu disse, bicha, quem? Aí ela vinha, Rafaela. A Rafaela do Nina tá aqui? Não, bicha. A baiana. E eu, meu Deus, quem? Amor, inclusive, um amor, dançou com a gente. Me Brincou. olhou de boca torta. E eu, quem é que tá olhando de boca torta? Ela, maravilhosa. Será que não já era bebida? Não, É porque a gente tava se olhando de boca torta, ela ficou assim, aí quando a gente olhou pra ela, ela entortou a boca também. Eu disse, o que é? Aí ela veio, brincou. Era uma loucura que a gente tinha. Até De hoje, se eu né? tô fazendo alguma coisa, aí ele vai assim. Aí se ele faz Isso é alguma muito do maranhense, aí sabe, né? Se ele faz alguma coisa, eu olho pra ele. Aí pronto, aí ela viu a gente com esse entortamento de boca, aí ela brincando com a gente, olhou e virou a boca também. Sem saber o que tava acontecendo. Sem saber, mas ela E o pior que eu não muito gente como a conhecia, aí gente. fui seguir, maravilhosa. Amo. Na verdade, eu mais conheci gente dentro do São João da Thay do que cheguei lá sabendo quem eram as pessoas. O network ela é muito grande. É, né? Muito grande, muito grande, muito grande. Então, assim, a gente consegue alcançar coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia alcançar. Então, assim, pra mim, o São João da Thay foi uma realização muito grande. Uma realização, assim, de um sonho. Porque eu participo desde a primeira edição. Só que como artista. Então, a gente ia pra dançar e acabava que a gente ficava meio, assim, espantado com tudo que então acontecia. vocês iam como artista e depois vocês passaram aí como convidados. Porque Acho que só teve um ano que a gente não foi pra dançar. Que foi, eu acho que o primeiro ano do Sebrae. A gente Foi. não dançou. Mas desde do primeiro que foi lá no convento, a gente tava. Inclusive, Tu lembra desse vídeo? sim, mas eu quero falar outra coisa. Ah, tá. Teve um esquenta de São João da Thay em São Paulo, que agora eu vou me vingar de coisa. Teve um esquenta de São João da Thay em São Paulo, que a companhia de vida foi, e eu era boizinho e não me levaram. Eu fiquei frustradíssima. Bicho, eu fui. Tu foi e eu não fui. Olha. Beleza. Neste ano foi o meu primeiro convite pra participar como influenciador. Então eu não fui pro 2025. São João de São Paulo, mas eu fui como influenciador. E aí me queria te mandaram convidar pra te mensagem: dançar. ei, pra te dançar Tem no aquela São João box da tal, Thay. cheia de coisas dentro. Ei, pra te dançar no São João da Thay e tal, hora tal. Não posso, porque eu vou estar como convidado do evento. Rapaz, Não fui. olha só. Foi O babado. mundo dá voltas, né? Pois é. Bicha, dessa Eu ladeira fiquei do em Goiabal. pânico. E tu vai como? Eu fui. Não, primeira vez que a gente Tu foi. vai, você sabe disso, tu vai, né? Eu vou, se me convidar, eu vou. Mas não foi convidado ainda. Ainda não. Ele já foi convidado. O Yuri já foi. Não, eu fui convidado com. Assim, Foi, quando foi como o mandaram meu pro cast. Mamecast. Quando foi o meu cast. Aí eu tava na cota do meu cast, eu fui. Mas ele foi mesmo como Yuri, entendeu? E aí, assim, no primeiro São João da Tô Thay, eu sentindo que a não Luciana. conhecia. Tô sentindo que a Luciana tá ficando pra trás. O Ruge tá. Sim, mas ela é um pouco atrasada mesmo. É normal. Aí, no primeiro ano, eu não sabia quem era a Bruna Louise. E aí, ela muito animadona, muito. E aí, viralizou um stories dela lá falando, e eu assim, ó. Super julgando, e todo mundo, meu Deus, quem é essa bicha atrás de ti? Aí descobriram que era eu. Acho que foi no TikTok isso. E tu, aí, super espontâneo, sem e ser. e ela, meu Deus, quem é essa pessoa que tá atrás de mim? Eu disse, mano, sou eu. Eu não te conhecia. E ela, tudo bem. Aí depois a gente dançou várias vezes. Sim. E aí a gente foi convidado pelo meu cast. Assim, foi maravilhoso. A gente come muito, Amigo. bebe muito, conversa muito. Inclusive, já teve influenciador que disse que não tem comida, que não tem bebê. Mentira. Sério mesmo? Já teve um que disse aí. Coisinha. Vida. Aham. Mas tem. Amigo, gente. tem demais. E a Parece assim própria que não Tainara acaba. é muito Sem falar receptiva. dela, ai, pelo amor de falar dela pra mim é. Ela é muito receptiva, muito babado. gente boa. Ela atende todo mundo. Tem de todo Todo mundo. Falar contigo como se tu tivesse estudado com ela no liceu, entendeu? No Uma Santa coisa. Teresa. Não, eu falo liceu, porque todo mundo estuda no liceu, né? Alcione estuda no liceu, sabe? Vocês Todo mundo- estudaram no liceu? Não, eu estudei. Eu estudei no Meng, né? Mentira, era só o prédio, eu estudei no BCA. Mas Que o prédio era do Meng. É. O BCA. Pois é, a Tainara é uma pessoa maravilhosa, assim, ela recebe todo mundo muito bem, ela recebe todo mundo igual, ela não tem essa diferença de, é nacional, é local, Isso. não, ela sempre recebe todo mundo de braços abertos, e parece assim que a gente tem esses contatos mais na época do São João, mas parece que a gente tem esse contato sempre, porque quando a gente chega lá, e aí, tudo bem? Ela lembra. Ela lembra. Talvez não saiba o nome, mas lembra. Lembra, sim. Ela é babado, ela é, assim, perfeita, ela é do jeitinho que a gente olha lá na internet, ela é pessoalmente. Eu fiz um desenho dela, postei na internet. Não ficou muito bom. Eu confesso pra vocês que eu sou muito crítico em relação às coisas que eu faço, né?
Aí eu fiz porque eu tava postando assim. Começou muito bem, de repente eu vi que não tava aparecendo tanto. Tanto que eu até paguei. Eu postei lá uns dias e tudo, e depois eu, não, eu vou tirar. Aí fui e tirei. Vou tentar fazer um melhor. Tainara, vou tentar fazer um desenho melhor pra você, porque Vai dar certo. esse aí não ficou legal. Rapaz, pois essas coisas eu não sabia, não conhecia de vocês. É, amiga babado. Tem história desse meu cast, que já passou pela empresa de vida, que agora não é mais da empresa de vida, que já faz. Ah, mas já Sério, teve né? um babado? Esse CNPJ que vocês abriram aí, numa história que a gente conversou, Nossa, tem, babado. A gente tem já- alguma coisa a ver com o Bumba Meu Cash ou foi uma coisa que veio depois? Menino. É do meu cast. É porque assim, a gente vai dar um spoiler, né? A gente foi terceirizado, né? A gente primeiro começou com uma Amigas. empresa, A gente começou, não era nem Bumba Meu Cast, era outro podcast. Aí uma empresa que pagava o estúdio. Aí a empresa não conseguiu mais custear. Aí a gente não conseguiu esse projeto. Aí criamos o Meu Cast. Aí pedimos a ajuda de dos amigos, né? Zionara e Thiago, que foi com a gente até onde deu. Aí depois não conseguiram, a gente não conseguiu mais conciliar a agenda. E aí a gente tá tentando seguir aí Alone sozinhos. Eu Aí acho a muito gente... bom o programa de vocês, eu acho muito legal. Essa questão de CNPJ, na verdade, desde o princípio as pessoas sempre dizem, cara, pra gente participar dos editais, tal, pra ficar mais fácil, pra gente não entrar por uma produtora, dar um valor grande pra uma produtora, abre teu CNPJ, tal, isso aqui. E aí, no final do ano passado, a gente teve, porque na verdade a gente tem uma ideia de criar um site 24 horas, tipo um iCarly. Sim. Né? Que dentro desse site tem uma rádio 24 horas, porque na verdade já existe Mas tu sabe que isso aí é o futuro, né? Sim. Sabe que isso é o futuro, essa ideia é muito boa. Muito E boa. aí, não, Robin, por favor, tá, gente? Mas eu vou te adiantar que na internet já estão confabulando sobre isso. Na verdade, já existe uma Já olhei rádio algumas 24 coisas, horas. inclusive. Já existe uma rádio 24 horas de bloco tradicional. Só que assim, ela não tá atualizada. Então acho que tem sampa até 2017, 2018. Não tem esses últimos. E a gente queria fazer uma rádio atual. E, na verdade, nesse site, né? Que poderia ter uma rádio, só áudio, mas também uma TV reprisando os episódios. Sim. Que a gente tem, apesar de ser uma Meu Cast, mas a gente tem quadros que a gente cria no Instagram, tipo Bumba Visitando, curiosidades. E, meu irmão, é tanta coisa que a gente anota. Só que o que acontece? As gatas são CLT. E aí, eu sou professor, tenho folgas. Ela... Só Deus sabe. Escravizada não, falando assim, minha gerente me assiste. Beijo. Inclusive, manda um beijo pra tua gerente. Beijo, coisa. E aí ela só tem o quê? Domingos, que é o dia do Beijo, sono dela vida. de beleza. Sim. Que a gata dorme domingo todinho, vai acordar Amiga, 2 da meu dia de manhã. preguiça. Nem confiança, eu me deito, ligo meu negocinho de assistir série, que eu esqueci o nome agora, meu projetor. Mano, eu vou até segunda-feira de manhã. E é isso. Então, assim, ideias a gente tem demais. Só que a gente Muitas ideias. Não Só que a gente precisa organizar um pouco o tempo, que a gente não tem, pra poder conseguir executar. Mas assim, a gente tem coisas pro futuro, assim, de marcas pra ser lançada, entendeu? E aí é bem complicado também por falta do cast. Porque assim, a gente tem referências, por exemplo, TV Mais Carnaval, o sites, o Carnavalesco do Rio, que faz cobertura de carnaval o ano todo, que é uma coisa que a gente vê aqui que, assim, a gente tenta, né? Você tá tentando, a gente já tenta ainda. Tem outros canais, outras pessoas que tentam fazer o ano todo, mas assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Rio já tá fervendo 26, Sim. São Luís ainda não recebeu o cachê. E aí falando em carnaval... Sério mesmo? Amigo, muitos comentam que ainda não recebeu o cachê. Falando em carnaval agora, a gente Sim. tem aí uma vontade enlouquecida de fazer a transmissão de passarela. Porque, assim... E eu acho que daria certo. Assim, personagens bons pra fazer seriam vocês. Gente, é porque assim, a prefeitura faz prefs, por favor, amigo. Muitas críticas em relação a esse ano, né? Falhou Mas é miseravelmente, né? Porque esse ano não teve nem a cobertura dos blocos tradicionais. A gente quer saber por que o que Vocês, foi. inclusive, apareceram reclamando sobre isso, né? Sim. A academia não liberou, a associação não liberou. O que só teve das escolas? E aí, assim... Gente, vocês que são jornalistas, né? Amigos da gente... Dá uma estudada antes, gente, assim, uns erros absurdos, entendeu? Sim. Lá vem a trupeada da Império Serrano. O quê? Trupeada? Trupeada, né? Pô. E lá vem a batucada do... E aí tu fica, calma. Às vezes não sabe nem o nome de Não instrumento. sabe, Mas vamos passar um pouquinho mais sério agora, já que a gente tocou nesse assunto, né? vai. Que é muito interessante. Vai ser bem rápido.
Eu tive um convidado essa semana, foi do Hugo Torres de Portugal. E a gente reclama muito da nossa cultura, de como a cultura daqui ela funciona, como ela existe. Essas coisas que a gente já tá careca aqui de saber, e as pessoas talvez lá que estão assistindo não saibam. O governo não ajuda, não tem incentivo, existem essas críticas dos organizadores, das pessoas que fazem carnaval, isso parte da imprensa, do poder público, de todas as outras pessoas que estão ali no meio. Mas, gente, a gente tem que partir do começo que nós uma terra de cultura, uma terra plural em cultura, e a gente não tem a cultura dentro da escola, que é onde deveria começar. A gente deveria partir disso. Eu acho que a cultura, de alguma forma, ela deve... A gente lembra do São João, agora o TikTok veio e tomou conta de tudo. Que tudo é TikTok. Inclusive, as pessoas que fazem festas juninas, que fazem quadrilha, não sei se vocês acompanharam uns anos atrás, estavam proibindo que isso fosse acontecesse para não perder a cultura, né? Porque a quadrilha ela já mudou bastante. Ela já é uma quadrilha mais estilizada, não é mais como era antigamente. Então, se chega nesse ponto, né, da coisa do TikTok, da dança do TikTok, aí bagunça geral. Então, eu acho que tinha que partir das escolas. E isso não é uma coisa só nossa. Ele falando pra mim em Portugal, que ele é cantor, ele tem um grupo português muito famoso, fazendo muito sucesso na região do Minho, mas que ele não gostava da cultura portuguesa, como grande parte das pessoas que moram em Portugal. Então, não tem na escola, não tem esse conhecimento, e quando alguém vem e descobre a cultura como ele descobriu, poxa, a gente perdeu tanto tempo, deveria ter feito isso antes, mais pessoas precisam conhecer isso, conhecer essas histórias. Então, quando isso acontece, chega a ser chocante, porque a gente, aqui no Maranhão nós temos a dança portuguesa, que a gente chama de dança luso-brasileira, né, que eu renomeei de dança luso-brasileira, porque não tem nada a ver com a dança portuguesa de Portugal, que é tradicional, é diferente. Então, a gente idolatra uma cultura que lá nem eles gostam. E eu fiquei chocado com isso. Foi uma informação que eu trouxe pra mim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Amigo, mas é uma realidade nossa. Quantos maranhenses acham que boi é tudo igual? Pois é isso que eu tô te falando, mas é porque deveria começar mais cedo. Porque o jornalista estaria preparado. O cara que vai se formar em jornal, em mídia e tal, enfim, vai ter a formação. Ele vai entender um pouquinho, já que ele não quer ter o trabalho de ir lá e pesquisar. O grande problema, não é problema, né? Eu acho que não sei nem qual é a palavra mais adequada para usar, mas eu acho que o que impede a cultura popular entrar nas escolas são as igrejas, as religiões neopentecostais, porque todo mundo cresceram sabe, muito, né? Muito, amigo, muito. A gente vê, assim, não é cada um com sua fé, cada um escolhe seu caminho, mas assim, a gente percebe que todo bairro hoje, que se inicia, a primeira coisa que eles têm lá, às vezes nem é um comércio, é uma igreja. E as igrejas, elas vêm, eu falei isso já em outro podcast, né? Elas vêm numa demonização muito grande da cultura popular. Então, tudo que acontece... Não só da cultura, né? Mas tudo que envolve a cultura. A questão da cor, a questão da sexualidade, todas essas outras vertentes que estão envolvidas. Isso, então, assim... Hoje, por exemplo, eu sou professor. Hoje a Prefeitura de São Luís tem um projeto maravilhoso sobre patrimônio e, assim, até então eu não estou tendo nenhuma dificuldade de trabalhar esse projeto, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter, porque a gente está trabalhando com literatura e aí está sendo contada lendas. Eu trabalho com o 7º ano com um livro que a menina perde a voz e ela vai no terreiro para recuperar a voz. Agora imagina, tu chegar para um menino neopentecostal e dizer que a menina foi lá no terreiro. Contar a história de Dom Sebastião. Que é justamente a entidade que a menina lá ajuda a menina. É mesmo? Entendeu? Então, assim, na escola que eu tô dando aula no 7º ano, eu não tô tendo essa dificuldade porque lá é uma comunidade de terreiro, tem muitos terreiros próximos, mesmo tendo muita igreja evangélica, muita igreja neopentecostal. Só que, assim, tu vai percebendo que onde elas vão chegando, as pessoas vão se afastando da cultura. Isso acontece aqui, isso acontece no Rio de Janeiro, nos morros, nas escolas de samba. Então, isso é uma coisa que entendeu? não é só então, nossa, tá uma né? coisa muito brasileira. Eu achei muito pertinente você ter trazido essa pauta, esse conhecimento, que a gente tá aqui pra dividir essas... gente. Tá vendo como Mas eles não são só real. pessoas engraçadas e divertidas? Eles têm conhecimento, tá vendo? Sim. Inclusive, um dos grandes eventos que eu achei que foi bastante importante, né, pra essa inserção nas escolas, foi o projeto lá do Cambalacho.
Sim. né? Foi riquíssimo, levaram várias escolas pra lá, pra dentro do Na verdade, espaço. eles que foram pras escolas. E levaram algumas escolas pra lá também, lá pro Sim, pra fazer sim, visitação. pra fazer a visitação. Ir lá com várias fantasias de blocos tradicionais, instrumentos, explicando mesmo desde do princípio. Tinha uma sala onde tinha vídeos antigos, né, de Zé Raimundo Rodrigues, quando ele fazia as coberturas do carnaval. Então, assim, muito interessante trazer toda essa riqueza de informações para as escolas. Eu acho que precisa um pouco mais disso. Acho que já precisa oficializar aí, a gente já falou isso, Seduc, CEMED. Tá aí o ensino médio, esse novo ensino médio, os IEMAs aí, tá faltando um cursozinho de produtor cultural. Mas produtor cultural mesmo, não é produtor de evento. Achei isso importante. Produtor cultural. Tem muitos cursos makers, né? Mas tá faltando um de bordado, um do... Sei lá, cadê o... Não sei se tem um IEMA no Maracanã pra essa tradição da montagem de roupa de caboclo de pena, que quase não se tem mais. Que é uma coisa deles lá da região. Gente, bota de bloco tradicional. Existe uma pessoa que faz em toda Tá monopolizado. metropolitana, porque não existe outra pessoa. Tem um outro amigo que tá fornecendo bota pro bloco, mas assim, ele ainda é muito desconhecido, mas assim... E se um dia, uma colega até falou assim, e se um dia a Calvete partir? Porque o pai dele já partiu. Já morreu, né? Seu Banjo. Então, se um dia a Calvete partir, quem fica no lugar? Eu não vou então, muito tipo, longe. não tem... Quantos ferreiros a gente tem que trabalha só seu Regis? Ferreiro, meu Deus. E assim, quem faz instrumento ainda de couro de pele, pouquíssimos. Então, eu acho que poderia inserir aí no novo ensino médio alguma coisa pra voltado. Nesse caso, eu acho nisso que não entrasse no ensino médio, nessa coisa toda que não entrasse levasse isso para escolas. Mas as pessoas que fazem projetos culturais, elas deveriam pensar um pouco mais nisso. Deveria ser uma exigência de haver essa preparação dentro das comunidades, tá? Porque quando você faz um projeto, eu mesmo recentemente fui aprovado num projeto cultural pela Lei Rouanet. É tudo muito lindo, tudo muito bonito que você escreve ali e vai para ser aprovado. Na prática, não é isso. As pessoas, assim, tô generalizando, tá, gente? Na grande maioria, não tem essa preocupação com a comunidade. De fazer esse trabalho que você está dizendo. De fomentar, de preparar ali o artesão, o ferreiro, a pessoa, a bordadeira, tal, enfim. Então, não existe essa preparação. Então, tem que poder público não consegue, tal, enfim. Mas eu lá, que sou produtor cultural, que tive meu projeto aprovado e disse que ia fazer acontecer. Cadê? Então tem que ser uma via de mão dupla em relação a isso. Tanto do poder público, claro, que é o dever deles, mas também de nós que fazemos cultura. Estamos aqui agora nesse momento fazendo cultura. Conversando de uma forma séria, divertida, mas fazendo cultura. Entendeu? Eu acho que tem que ser dessa forma também, né? A gente tem que dar uma mão e receber da outra. A gente tem que ser uma via de mão dupla. É isso. Sim, gente. Agora vamos falar do carnaval, tá? A gente falou muito do São João, vamos agora pro carnaval, que é uma coisa muito polêmica. Vocês saem 10 blocos, cada um de vocês, né? Sim. Que passa na cabeça de vocês pra sair tanto bloco? Menino, porque assim, enquanto tem mamãe, né, que leva a gente pro São João ali, pro carnaval ela leva, mas a gente não é aquele incentivo dela, entendeu? Já um irmão dela, Moisés, ele participa, acho que desde 97, 96, em bloco tradicional. E aí, o que acontece? A gente sempre ficava olhando ele ir lá. E aí, quando a gente fica um pouco mais velho, a gente ajuda ele a bordar capuchões, franjas, não sei o que lá. E a gente ali, só no São João. Carnaval, a gente dançou ali no Bicho Terra, quando era uma coisa mais povão. E aí, a gente só volta a dançar no Bicho Terra, carnaval mesmo, quando a gente volta pro Barrica. Então, mais uma vez hiato, né, das bonitas. E aí, quando a gente tá lá no Barrica, a gente tem uma amizade com os meninos da Coab, né? Que a tia deles participava lá dos vampiros. E a gente já era muito... tinha muita vontade. Yuri já, acho que até tinha começado já. Eu já tinha entrado. Eu comecei com os blocos tradicionais em 2012, lá no Originais do Ritmo. Lá também. De Carla, Augustinho. Augustinho. Comecei lá em 2012, aí passei pelos Foliões, 2013. Que não teve carnaval. Tu passou o ano que não teve carnaval? Foi, o ano que não teve carnaval lá nos Pache. Foliões.
Aí eu tocava contratempo, eu ainda não era baliza, eu tocava contratempo. Começou na Bem masculino ali, roda. tocando contra... Era bem boizinha. Mamãe não sabia, até hoje ela não sabe. Aí Ou melhor, ela não de quer lá aceitar. Passei pros tremendões. Ah, ela não sabe o tamanho dele da... Aquela linha, ela acha que é personagem. Ah, ela acha que é Beijo. personagem. A Brittany. A vida que segue. E aí eu vou pros tremendões, eu fico acho que 3 anos dos Aí tremendões. já esse tio que te leva. Sim, o Moisés que me leva pros tremendões. E aí eu fico um tempo lá também tocando contratempo. E Agora aí que eu me acabo- toquei, vocês são sobrinhos de Moisés, Sim. que toca a marcação? Sim. Morrer, não sabia. Sobrinhos Olha a loucura. dele. Rapaz. E aí de lá eu vou... Aí tu vai pro Vampiros comigo. Não, eu volto pros folhões e me roubam dos folhões pros vampiros. É. Eu ia voltar pros folhões. Ah, é que já chegou a viajar com Sim. Ah, então tu já foi direto pro que Pros Covid, vampiros. eu não aguento. As pessoas vão ficar confusas com essa coisa de vida. É porque tem vidas que a gente não pode contar pra vocês. São que vidas de muitas outras vidas. já vividas. É muito forte. Aí assim, eu sempre gostei muito. Na minha cabeça eu sei tocar os instrumentos, entendeu? Só que assim, Na minha cabeça. eu acho que eu sei tocar os instrumentos, entendeu? Só que assim, essa época de bloco, que hoje é que tá mais acessível, mas essa época de bloco era uma época muito rígida, tipo assim, se tu vai dançar, tu vai passar no bloco, tu vai passar aqui. E a fantasia é 7 mil reais. Tu tem que... Eu exagerei, tá? Eu exagerei. Mas era uma coisa de um vender bingo. Era uma coisa de... E aí eu pobre, bordava na Casa Barrica, entendeu? Uma coisa muito... Não Muito tinha, humilde. muito humilde, muito camponesa. E aí, quase uma coisa lusitana, né? E aí eu não tinha esse acué pra bancar a roupa de bloco, que assim, pra quem não sabe roupa de bloco, é passarela, antigamente, né, na semana do carnaval, passarela, aí dançava até terça-feira de carnaval. Acabou. Um abraço. E aí, esperava ano que vem. ano que vem, se tivesse alguma coisa particular, assim, Ou do governo, que era obrigatório de fantasia Naquela completa. época não era não, amigo. Já ia. É recentemente Não. agora que o governo obriga o povo aí 2 horas na rua, na beira. Na Madrid, eu vou Na fantasia beira-mar. completa. Sério? Sim. E por que a vida não vai? Porque vida da boa vida é. Ah, tá. Vida tá de vida ganha. Parece que sim. E aí, amigo, surge esse convite. Tipo, o pessoal tá precisando de baliza lá, vambora. Aí eu disse, eu vou. Aí eu disse, realmente, tu não ia. Aí eu disse, amigo, vamos. E aí a gente foi. E aí quando a gente Ainda fui chegou com lá... preconceito. Não, baliza, não quero essa baliza. Esperando uma oportunidade, esperando uma Hoje não oportunidade. quero ficar na fila 2. Hoje já... Mentira. Não quer, bateu o pé, não vou descer. Foi horrível. Tava querendo só uma oportunidade aí. Aí tudo bem, fomos. Só que assim, a gente ainda tava no Barrica. E aí, Bicho Terra, todo dia tinha apresentação, tinha show, tinha coisa. E aí, o povo se acabando de ensaiar na Coab. Aí vai eu, Yuri, Thalia, uma amiga André nossa, e o André e o André, que foram as pessoas que levaram a gente. E aí, quando a gente chega lá na sede, muito humilde, muito se arrastando pelas paredes. É aqui que é a sede, sim. Onde é que tira a medida ali? Aí tudo bem, aí, não, vamos lá. Aí lá vem Natasha. Vem, vocês vão pra frente. Eu disse, não, moça, a gente tá chegando agora. Não, porque vocês têm energia, vocês têm não sei o que, tem não sei o que. Ela quis dizer outra coisa, né? Para. Aí eu disse, não, amiga, as meninas vão ficar chateadas. Aí, recentemente, umas amigas falaram, a gente ficou mesmo, porque vocês apareceram no último ensaio. Amiga, tipo assim, o bloco é de lá sábado. A gente foi no ensaio de quinta, pegar a fantasia e todo mundo assim, ó. Essas bichas pelo menos sabem cantar a música, o samba do bloco. E vocês sabiam? Sabia. Amigo, a gente Tá vendo ia... isso, né? Porque assim, a gente ia muito pra encontro de bloco, a gente, entendeu? Moisés, ele sempre anda com uma caixa de isopor cheia de cerveja, a gente sempre é o guardião da chave. E aí, era das chaves e das terras de Hogwarts. E aí, ficava nisso, então a gente já sabia. E aí, isso que deixou o povo mais louco. Porque, tipo assim, como assim essas bichas chegaram hoje? E eu lembro que ela ainda deu um esporro nas meninas. Foi. Olha, os meninos chegaram hoje, cansaram, tava dançando Bicho Terra na Rua Grande, chegaram, estão dançando, estão pulando, estão cantando, estão batendo no peito. E aí, amigos, isso foi 2017. Vocês já são do bloco. Então, Cadê? E aí foi. Aí depois a gente ajudou ela, estava eu, a gente é feliz. Aí isso começou em 2017. Valeu. E aí até hoje.
Até hoje a gente não consegue se ver longe. Só que assim, outros blocos depois foram convidando. Eles, na verdade, foi o primeiro bloco. Mas o primeiro bloco que eu passei foi com os Coringas, porque os Coringas estavam no B. Descendia pros Coringas há alguns anos. E aí eu passei lá no ano do Boqueirão. Era Boqueirão. Era Boqueirão, não era não? Que era Porque eu falo Boqueirão, eu... Tu pensa que Maria o Terreiro. Entendi. Eu ia dizer assim, eu não lembro de ti, não. Pois é, aí a gente passou lá, o bloco subiu, e a gente ficava naquela. Graças a Deus que a gente nunca passou em um bloco que veio com um papo de... É só que... Mas eu não sei. Não, é porque a vida falou. Eita. E aí é isso, quer dizer, então a gente vive aí essa energia de bloco tradicional. 10 mil blocos. Criança, a gente já passou em muito bloco, criança. Esse ano a gente passou em E 4. lembrando que vocês têm os blocos mais as escolas de samba, né? Sim, É, a aí- gente faz as comissões de frente. Aí- Além de serem coreógrafos, eles são dançarinos de várias a gente, comissões de frente. a gente é louco, na verdade. A gente chamou a gente. É, A um gente que, tá indo. é uma feijoada, Ah, a gente vai. 150. É, uma E se loucura. não pagar calçadão. Eu vi isso, eu ia falar isso agora. Eu vi esse história de vocês. Sim. Vocês já levaram o calote. Não levamos, mas tentaram. Aí vocês sentaram no calçadão. Teve um carnaval que aí a gente tá se arrumando. E aí? Não, a agência fechou, não, o Pix já. E aí o quê? Se não passa. Vida! Vê aqui, coisinha. Então, olha, eles são babado. E eu só assim, ó. Não vai! Não vai. Não passa! Eles já até esconderam a roupa. Não vão nem te devolver a roupa. Não, menino, vem aqui. Dinheiro Vou só apareceu. botar pra carregar. Menino, pagou. É isso. Foi só essa vez. Não, foi. Não, teve outra. Assim, com a gente, teve outras. Teve outras. Porque foi escolas diferentes. É, mas essas outras a gente não participou muito assim. Não teve muito contato. É, né? a gente não tava ali só perto. A gente dançando. não tava ali perto Mas pra ouvir. receberam. Recebemos. Mas recebemos. No outro dia a vida tava lá, tá aqui, tô 150. É porque essa que eu te contei, a gente tava perto, a gente ouviu toda a situação. Mas já teve outras que a gente tava ainda se maquiando. E aí, quando vieram, menina não queria pagar e aconteceu isso. Aí a gente foi, mas cadê a cueca? Tá aqui, vambora. Bora, passa com a cueca aqui, bota a cueca na meia, aí babá. Porque se não pagar, meu amor, a gente calçadão. A gente se senta. E engraçado que esse ano a gente teve uma dificuldade com a Império Serrano, né? E aí a Império Serrano tava com dificuldade de trazer os carros alegóricos. Estavam prontos, mas tava com dificuldade. Logística. E aí a gente sentou na calçada pra esperar. na calçada. Só que a gente tava sentado na calçada porque a gente tava esperando a escola decidir se ia passar, se não ia passar. Porque tem isso, né? Porque assim, apesar da gente ser comissão de frente, mas a gente não é diretoria, a gente não é nada, entendeu? Então a gente ia ficar em pé, não, a gente sentou, criança. E aí o povo passava e começava a filmar. Stories falando do calçadão, a gente tava na Império, no ensaio da Império. Só que a Império é uma das escolas que é as primeiras a pagar a gente. Entendeu? 50%, depois paga os... Mas sempre paga. Isso. Nunca tivemos problema nenhum com a Império com relação a isso. E aí a gente se pegou e sentou, tava todo mundo se dando na calçada. Cansado. Aí demorou muito a escola formar. E aí o povo passava e começava a filmar. Filmar e depois só chega. Olha aí, ó. Não pagaram, elas estão lá. Ô, criança, já tava pago. Dona Miri paga cedo. Falaram que não tinham pago a gente, por isso que a gente tava sentado na calçada, por isso que a escola não ia passar. Não. E aí filmaram a entrada da passarela, me cadê a comissão de frente? E mandaram mensagem pra mim, mandaram o vídeo, só que não tava mais com o celular, né? Mandaram o vídeo, não pagaram vocês, cadê vocês? Que A escola não vai absurdo. passar, cadê os carros? Meu Deus, vocês ensaiaram tanto, não sei o que. Eu digo, não. Aí depois que eu peguei o celular, eu digo, não, gente, o problema foi só com os carros que não tinham chegado ainda. Aí, graças a Deus, a gente já conseguiu Segurar bastante. pro tripé chegar, e aí chegou os carros, e aí a gente conseguiu fazer Passou. um desfile babado, Esse carnaval foi bem. Uma das maiores notas, inclusive, viu, vida? Tá vendo? É, porque a justificativa que deram até hoje eu quero entender por quê. Perdemos um 10º, que tivemos um 9.9. E aí Vida disse que a proposta coreográfica não foi concluída. Bicho, a gente deu tchau, a gente agradeceu, concluiu, acabou. Saímos dando tchau, a outra pegando asada no ombro. Acabou, viado. O que tu ainda quer? O nosso tripé era um tac-tac, né? Aquele negócio assim que bate a asa.
E aí acabou que um lado O lado da arquibancada Aí tu quebrou. ficou. foi. Só que, assim, tanto tempo de carnaval já. E aí a escola evoluindo e o negócio lá parado. Eu, meu Deus, peraí. Aí eu puxei pra me entender qual era a logística do negócio. Quando eu não entendi, eu digo, vai, empurra. Só que toda vez que empurrava, a asa vinha baixando na minha cabeça, baixando no meu braço. Inclusive, tem essa marca aqui, ó. Tá vendo? Meu Deus. É do tac-tac. É. E aí, empurrando, Pombo o ferro maldito, bateu. é, mano. Aí coisou, aí machucou aqui a gata. Agora Mas, tem tatuagem ó, de carnaval? Sim. Aí Histórias vida pra contar. veio e disse que... Que não tinha concluído. Aí uma amiga nossa falou assim: não, gente, mas fazia parte, porque vocês eram crianças, vocês brincaram tanto. Quem nunca teve um brinquedo daquele que a asa não quebrou? Todo mundo que brincava com isso, a asa quebrou. Então tava tudo dentro do contexto, tava tudo roteirizado, era pra ter quebrado mesmo. E aí é isso. Porque quando saiu a asa, a gente pensou que tinha sido descontado do tripé da asa que tinha quebrado. Esse gente, Que ó, tava a asa tudo quebrou. bem, né? A asa quebrou, é uma coisa normal, vão canetar. Aí quando 9.9, a gente tá bom. Quando chegou a justificativa, disse que Nada a Não ver. concluiu a coreografia. não concluiu a proposta Putz, coreográfica. Eu, olha. onde, viado? E Demutido. foi a última vida, lá da última arquibancada, lá do último setor. A gente tenta o CPF, tá bom? Pois é. Tem nomes anotados. Sim, claro. Me explica uma coisa. O que era aquele cavalo no carnaval? Boa tarde. Enfim, gente, Meu obrigado. Deus. Um beijo, vó. Tá falando de quê? No Do bloco tradicional bloco? Olha, eu fui rechaçado por conta do meu comentário que eu fiz na rede social sobre esse cavalo. Menino. Eu vou primeiro me explicar e eu vou jogar a vai, bomba pra vai, vocês. vai. Isso é polêmico, isso é Ai, polêmico. gente. Porque eu falei o seguinte, assim, o desfile dos vampiros, gente, que a gente tá falando. Que eu achei os vampiros veio bonito, como ele nunca mais tinha vindo. Realmente, o vampiro. Ele veio muito bonito, eu elogiei o vampiro. Mas eu achei forte, Mas nunca o- mais tinha vindo. Mas ele não vinha, a gente precisa ser honesto. Sério? E não é, e eu, não vou, eu sou muito amigo de Watson, que é meu amigo mesmo. Mas não é o mérito dele, é como o Sim. bloco coloca a roupa dele na rua. Tá? Inclusive, tu olhou o Instagram dele? Olhei, recentemente? curti. Tu olhou? Que ele postou. Olhei, a- curti. A que seria, a fantasia que seria. Olhei. Então, quando eu comentei sobre o cavalo, eu achei que vocês como baliza, primeiro, é algo pejorativo, principalmente porque a maioria das balizas são mulheres. Isso poderia não pegar bem para uma mulher estar vestida de cavalo. Aí vem um cavalo branco sem, assim, uma fantasia totalmente desproporcional à fantasia do resto da bateria que estava luxuosíssima. Demais. As pessoas comentaram, inclusive, que vocês estavam enrolados no lençol. Enrolaram vocês no lençol e botaram vocês ali. Amigo, eu me senti de Vida caiu, tu viu? camisa de Foi mesmo? força. Ah, caí. Então, são coisas... Chegou a vampirada e ela show. Então, o meu comentário é que, tipo assim, é um elemento que foi desnecessário. Se tirasse o cavalo dali, não faria diferença. Então, eu fui julgado porque eu comentei... Como foi a palavra que eu usei? Não foi desnecessário, foi irrelevante. Porque quando a gente fala que é irrelevante, é porque não tem relevância para aquele contexto ali. Se você tirar, tava perfeito. Inclusive, o Vampiros não ganhou dos Apaixonados em fantasia. Que foi justamente onde eles perderam o 10º em fantasia. Talvez, né? Eu tô supondo aqui, talvez se não tivesse vindo com a fantasia do cavalo. A gente ainda não leu a justificativa, mas eu vou ser bem sincero pra ti. Quando assim, eu entendo o contexto. Tal, São Jorge, um santo, Sim. cavaleiro, tal. A bateria veio metade São Jorge, metade Ogum, questão do sincretismo religioso. Tava linda a fantasia, ficou muito bonita a fantasia. Perfeito. Só que aí tiveram essa ideia das balizas vindo na frente de cavalo. Aí eu até cheguei a perguntar, mas é cavalo animal ou cavalo pessoa que vai receber entidade? Tá vendo como começa a surgir as... Entendeu? E assim, pra mim o problema não foi a ideia de fazer o cavalo. Pra mim foi a execução da Sim, fantasia. Exatamente, Entendeu? eu concordo contigo. Porque assim, gente, eu amo meu bloco, esse é meu bloco, essa é minha paixão. Só que assim, não ficou legal, gente. Por mais que a bateria bata no peito e tal, tem que defender até o final, só que assim, eu não consigo olhar uma coisa que não ficou legal. A gente tem que fazer uma autocrítica, né? Isso, que não ficou legal e dizer que não, ficou legal sim, depois de 3 anos, quando eu saí do bloco, de dizer, não, tava uma merda. Não. Pra mim não tava uma merda. Mas quando a gente viu a fantasia, eu fiquei assim, de cavalo. Só que assim, ela foi pro ensaio. Eu não fui. E aí ela pegou e disse assim, amigo, o chapéu, o cavalo não é em cima. O cavalo é na cara. Eu disse, como assim? Aí ele, amigo, é uma máscara de... Só que essa bicha, ela não tem credibilidade, ela mente.
E aí eu não acreditei. E Só ela tava falando tudo a verdade. E ela tava falando a verdade dessa vez. E eu não acreditei. E aí teve um ensaio técnico lá na sede do Pirilampo. Quando a gente, na verdade, não. Antes, quando a gente foi tirar a medida. Quando a gente foi tirar a medida, aí me vestiu tal. Só que eu pensei que ia vir vários acessórios, eu não tava entendendo que aquilo ali era um cavalo. Quando a gente foi pro ensaio técnico no Pirilampo, que a gente vestiu tudo, menos a cabeça. Aí eu disse, gente, essa manga aqui não é de Deus. É o cavalo manga larga, até brinquei, é o cavalo manga larga. Literalmente, né? E aí, assim, claro que o efeito era pra ser de manto, né? Mas eu não sei como foi que decidiram. Só sei te dizer que, assim, a bota tinha um salto diferente, era um salto... Pata de cavalo. Era alto. O Sim, eu sei salto como é que é. era alto, mas ele era fino, ele não era aquele quadradão que a gente sempre baliza. Então, assim, machucou muita gente, foi né? muito desconfortável. E antes tinha passado cambalacho nevando papel picado. Então, eu nem sei mais qual é o nome da empresa que faz a limpeza. A Limpel, na época. Na minha época era Limpel. Sleia? Da Sleia? A Sleia não passou o rodo, então, muito papel picado, também, arranhamos. Né? Muita gente caiu. A gente tinha uma canga que eram 24 garras, assim, e cada garra tinha uma fita com um tema do primeiro até o último. Assim, muito bacana a ideia, mas o material não era legal. E aí, assim, muitas quebraram. A minha quebrou na segunda arquibancada. E aí eu passei o resto segurando aqui. Então, assim, a ideia foi muito boa, mas a execução os materiais não foi bacana, não foi bem escolhidos. Aí a máscara tinha que não era um chapéu, era uma máscara, né? Tinha uns LEDs, então a gente ficou totalmente... Atrapalhava ainda? Totalmente, a gente não... Até hoje, quando a gente olha as fotos da gente, a gente não se reconhece. Eu tive uma crise de ansiedade antes de entrar. Foi mesmo? Porque como tava muito fechado... Claustrofobia, na verdade. É isso, né? Nem ansiedade, é claustrofobia. E eu não conseguia respirar direito, eu comecei a passar mal. E aí, Natasha que me deu água, eu tava me tremendo, eu tava gelado. Parecia assim que, sei lá, que eu nunca tinha feito desfile de bloco tradicional na minha vida. Então eu fui lá eu digo, amigo, eu não tô bem, eu não vou conseguir passar, eu não tô me sentindo bem. Aí ele, o que foi? Eu digo, não sei, eu tô me sentindo muito preso, não vai dar. Aí ele, não, calma, respira. Aí respirei. Aí a Natasha foi, me trouxe água, eu tomei água. Aí foi que eu consegui desfilar. Mas assim, não foi um dos melhores desfiles que a gente fez. Não foi. Pra mim, teve só um que foi mais frio do que esse. Eu não gosto do cordel. Eu não gosto daquele carnaval. Pra mim foi o mais fraco desses que a gente já teve. Depois dele, esse. E aí a gente teve um número muito grande de balizas, só que tinha muita baliza que era iniciante e não, a gente dizia, essa galera é não boa, vai segurar, mas não vai segurar. Não vai dar pra ir até o final com essa galera não vai aguentar o rojão. E aconteceu, amigo, muita gente na segunda arquibancada já não tava mais conseguindo tirar o pé do chão. E aí não tinha o cuidado de passo de fazer o 8 de lado, com cuidado pra não bater na a experiência, canga. Né? E aí batia, foi quebrando as cangas, e aí foi uma loucura, não conseguia pular, e aí depois não tava mais fazendo o 8, já tava só passando uma entre a outra, e aí tinha os personagens que... Éramos até então as únicas balizas do mundo, que éramos 310, perdemos esse título pro Choferas, somos de novo, porque a gente é Choferas. Acho que a Apaixonados também ganhou 30 em evolução. Acho que sim. E o campeão, né? 30 em evolução. Ganharam 10 em tudo. Mas, assim... Esses problemas que a gente teve. E aí tiveram 3 personagens na frente também que não evoluíam. Acabavam que atrapalhando a gente. E aí a galera tem uma história de segura. E aí quando chega no final, corre. Então assim, a gente nunca fez desfile nos vampiros com a galera segurando a gente. Flávio sempre deixou a gente muito livre. Inclusive já vi ele até brigando com pessoas que estavam tentando segurar a gente. E ele diz, deixa, vai. Só que esse ano a gente teve... A gente se sentiu preso, né, pra fazer essa evolução. E aí aconteceram algumas coisas que acabou que foram canetados, de fato. E a gente não conseguiu os 310 pra evolução do bloco. E o que me deixa mais triste, e o bloco sabe disso, é que assim, algumas coisas a gente disse, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. E não, vamos tentar, vamos ver uma coisa diferente. Esse amigo...
Não vai dar certo. Já, assim, os personagens na frente são bacanas? São, mas Lá nos eles foliões. precisam... assim, é a identidade do bloco? O tema sugeria, mas não é pra segurar o bloco. Olha o Valadão que ele fez. Ele ele deixou o bloco livre, entendeu? Os nossos não. Sabe o que falta? Ó, eu sou uma pessoa que eu venho na frente do bloco. E eu, de certa forma, eu controlo o bloco ali, por causa do relógio. Eu acho que falta os blocos trabalharem isso. E ter alguém ali, porque nas escolas de samba existem essas pessoas que ficam ali, vem, ou então segura, porque tem um relógio, tem um tempo de Foi outra briga também esse ano com a gente, porque tem escola de samba que quer segurar muito lá na frente. Quando a gente depois chega, soltar pra... esquece que tem 3 jurados, que a gente precisa virar pros 3 jurados. E aí quando a bateria vai entrar no recuo, pra eles é só a bateria que existe. E aí a gente tem que fazer 1000 repetições pra poder ir avançar, pra poder chegar lá no último jurado. Sim. Não virar, porque uma vez tive uma briga com uma escola que eu tava me apresentando pro último jurado. E aí a escola mandou eu sair, e eu disse que eu não ia sair porque era uma nota. E aí é babado, eles não tem esse negócio do conjunto e evolução. A galera não sabe. Eu preparo, não tem. Na verdade é porque assim, apoio pra bloco, apoio pra escola Harmonia, são pessoas que às vezes chegam do nada. E vão entrar com o bloco. É um primo, Sabe, é um tio, é um afilhado, é alguém que tem muita vontade de passar no bloco, não cumpre o papel, mas chega não na cumpre o hora papel e pega que- uma camisa e faz essas coisas. É exatamente entendeu? isso. É isso. E quando a gente traz esse assunto aqui, quando eu venho falar com vocês sobre o assunto do bloco, não é pra me explicar, não. Que nem eu acabei explicando as minhas palavras, que a gente não tem que ficar se explicando, não. É porque o pessoal do carnaval eles têm que aprender a lidar com isso. Porque às vezes existem aquelas críticas que são ofensivas, são maldosas, que existem. E existem aquelas críticas que dizem assim, poxa, não ficou legal como a gente tá aqui unanimemente falando. Entendeu? Que o bloco tava muito bonito e pecou justamente nesse ponto que talvez não tivesse pecado, porque você foi lá e sinalizou, não deveria ter feito. Está usando como exemplo, porque outros blocos tiveram falhas tão graves quanto Sim. essas. Entendeu? Inclusive os apaixonados, a gente passou com problema. As botas das meninas começaram a abrir, porque tava chovendo. Primeiro que destruiu as plumas, né? A gente passou com as penas todas de estalinho. Até pensei que ia prejudicar, mas ainda bem que... O desfile foi muito bom. O bloco foi um ano muito incrível pro bloco, apesar de 2 anos muito difíceis. Mas foi um ano muito bom. No entanto, do nada as botas começaram a descer o zíper. Então, a gente passou o desfile todo arrumando a bota das meninas. A nossa sorte é que um dos jurados, provavelmente uma das cabines dos jurados, não aconteceu ou eles não viram. Que a gente perdeu ponto em 2 jurados e um não tirou. E foi o que salvou. Entendeu? Ou não aconteceu realmente, eu acho que já era no final e não aconteceu, não caiu mais, ou passou despercebido, entendeu? Mas vem a questão do pessoal que vem na frente do bloco que vocês citaram. Eu acho que eles abriram uma brecha para ano que vem isso se tornar algo comum. Porque vários blocos fizeram. A gente talvez até tivesse tido essa ideia de fazer, mas a gente sabe que é arriscado fazer isso, porque tem aquela coisa, questionamento da comissão de frente, se vai ser comissão de frente, se vai ser julgado, se vai ser aceito. Não existe um regulamento que valide isso, entendeu? Mas eu percebi que os jurados eles entenderam isso como uma coisa boa. Eu acho que depende muito do tema, entendeu? Eu acho que depende muito do tema. Mas quando eu Porque falo assim, isso é porque o povo é doido. Eles vão sair colocando gente ali na frente de... Não, eu acho assim, ó, por exemplo, foliões é uma coisa que a gente já espera. É. A gente já espera. Foliões a gente já espera. E sabe como é fazer. que eles vão fazer com esse tema? E aí a gente fica... Porque assim, foliões sabe fazer. E a gente fica até nessa agonia, o que será que eles vão fazer? Entendeu? Mas tem bloco que bota só pra dizer que tem. Entendeu? Tem uns blocos aí que bota só pra dizer que tem. E assim, vampiros nunca... Que eu me lembre, a gente nunca... Ano passado, viemos com o vampiro, nosso amigo Fredson veio de vampiro. Que, assim, alguns achou maravilhoso. Pra alguns foi um suco do meme, porque o que mais tem de figurinha dele... entendeu? Entregando na performance. Entregando performance, mas assim... Ninguém nem entendendo. E aí, às vezes... Aí, esse ano também. Então, às vezes, vale a pena. Muita gente... mas tem que ser assim mesmo. É visão artística. Será? Falta visão artística. Será? Porque quando a gente se questiona se assim, vale a pena, você como um artista preparado para compor aquilo ali, como um carnavalesco, que tem a ideia de criar o tema e tudo que vai ser feito na passarela, ele tem essa ideia. Dá para botar alguém na frente fazendo isso ou aquilo, ou então não dá para botar. Às vezes faz... Porque vê alguém fazendo e achou legal, achou bonito, entendeu? Só que às vezes como eu tô te falando, pra mim, algum tema cabe, outro tema não cabe. Sim. E aí, assim, ok, ano passado não deu tanto problema, esse ano deu.
E assim, gente, é isso. A gente tem esse episódio lá no Bomeu, que a gente analisa todos os blocos. E aí, quando a gente fizer dos vampiros, a gente já, na verdade, já até deu aqui o nosso grande parecer. spoiler. É um grande spoiler. Porque assim, me perdoe, mas não colou. Não tem que pedir perdão, assim, porque acho que o bloco ele tem que ter essa consciência de entender onde errou, tá? Você como artista, você como personalidade dentro do bloco, você tem que ter seu posicionamento, como todos os componentes têm que ter. Claro que a gente não tá aqui pra julgar ninguém, não é isso. Mas a pessoa precisa ter sua palavra, precisa ter seu posicionamento, a sua noção do que achou legal, o que não achou, sua opinião. Entendeu? Tem que ser isso, não tem que pedir perdão, não. E, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi uma conversa muito divertida e realmente vocês são pessoas divertidas demais. Tem tudo para crescer. Eu não trouxe aqui vocês à toa. Vocês têm tudo para crescer. Eu acredito muito no potencial de vocês artístico. Vocês são, assim, quem não conhece vocês não imagina o quão artistas vocês são. Hoje eles conheceram um pouco da história de vocês. Estão bem longe de conhecer quem vocês são de verdade. Eu tenho certeza que vocês ainda vão crescer muito mais. Essa coisa de Tainarojê e tudo mais ainda é muito pequena ainda para vocês. Né? Eu não poderia me despedir aqui e acabar com o programa sem agradecer ao nosso querido amigo Otávio Sueiro, que acreditou no nosso sonho, no nosso projeto aqui, que fez isso tudo acontecer nessa temporada. E agora eu deixo a palavra com vocês, para vocês se despedirem. A gente quer agradecer, né, pelo espaço. É a primeira vez que a gente participa como convidados de um podcast, que a gente tá acostumado sempre a estar do Primeira lado de de lá. muitas, se Deus quiser. Amém. E agora a gente tá do lado aqui, assim, uma experiência maravilhosa. A gente quer te agradecer pelo espaço cedido pra gente vir conversar um pouco. E eu acho que é isso. Amigo, obrigado. E pra quem não segue a gente, né? @BomeuCast, Então vamos seguir todo mundo nas redes sociais. Vou deixar eles marcados aqui Del pra vocês Rodrigues. seguirem, tá? E assistam bastante o episódio. Repitam quantas vezes, divulguem, vai, espalhem. Comenta, compartilha. Valendo Se 2 inscreve no pontos na canal. mensal, viu, meus alunos? E é isso, amigo. Obrigado. E é isso aí, galera. Boa noite, gente. Valeu! Tchau, gente. Até a próxima. No batuque do tambor, no brilho do boi do Maranhão, a festa não tem fim, só boi. Conexão Cultural.